Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, e agradecer a presença de cada um de vocês, né? Agradecer a presença também daqueles que, como eu já vi várias gente mandando mensagem no Instagram, né? 8 horas da manhã, tá lá em ponta no YouTube, esperando sempre os próximos vídeos. E isso é muito bom, né? A gente poder compartilhar sempre as boas novas, né? Porque tudo, quando a gente compartilha algo para evolução, compartilha para crescimento, então, como Jesus, apóstolo Paulo disse, as boas novas do reino de Deus, né? As boas novas do reino dos céus. Então, estamos hoje aqui mais uma vez para compartilhar as boas novas. Então, hoje estamos eu e a Julie, de improviso. De improviso, né? acabei de ficar sabendo, né? Ela não sabe nem o que ela vai falar, o que eu vou falar, na verdade. Vamos que vamos, né? Mas sempre para o nosso crescimento. E hoje eu vou fazer algo, estou com esse copinho aqui, que tem os papeizinhos. Então, normalmente, a gente sempre costuma fazer as coisas meio que por trás dos bastidores, né? Na nossa preparação, sem que vocês saibam o que a gente faz. Então, hoje eu decidi expor e mostrar para vocês, né, um pouquinho do que a gente faz na nossa preparação, né? Cada preparação é sempre algo diferente. Então, hoje nós só colocamos a música, né, a preparação, a parte, né, da conexão com Deus, conexão com os mentores, conexão com os irmãos que estão aqui, já estavam aqui antes de nós chegarmos. E também um período de motivação para nós, principalmente, para que a gente possa estar sempre bem, né, apesar de sermos seres humanos, sermos pessoas falíveis, mas quando você trabalha para a humanidade, trabalha para o crescimento de muitos, até mesmo como referência para muitas pessoas, isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Passa a ser prioridade nossa nos prepararmos, acordarmos, apesar dos desafios. Às vezes tem vezes, como foi essa semana, que eu passei pelos meus desafios, passei pelos embates com a minha mente. Teve um momento que eu até tive que gritar, bater o pé no chão e dizer chega para minha mente, né? Dar aquele berro mesmo, para ela calar e eu voltar ao controle e estar hoje aqui da forma como eu estou, né? Que isso, a vibração elevada, feliz por estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que eu tenho, do pouquinho que eu adquiri nessa minha caminhada até hoje, né? E falar que vocês podem fazer o mesmo, né? Dizer que vocês podem fazer o mesmo, como você acordou essa manhã, né? Independente da forma como você tem acordado no dia de hoje, né? Como diz, né? Bate o pé no chão, grita com a sua mente, se ela tiver, né? Envia um comando, né? Porque em geral a gente fica o tempo todo enviando os mesmos comandos pra mente, né? Ai, tô cansada, ai, mais um dia, ai, que saco, ai, que não sei o que. De reclamação, né? E sempre comandos de baixa vibração, né? Aí é legal quando a gente começa a enviar comandos de alta vibração, né? Estou bem, já acorda já pensando assim, enviando comando pra mente. Estou bem, estou disposta, que bom que mais um dia, bom dia para si mesmo, né? Enviar comandos mesmo. Abra a janela, né? Às vezes o Pedro uma vez, de vez em quando ele dá os surtos dele, ele abre a janela e se grita. Tô denunciando ele. Mas lá não tem, é andar alto, né? E não tem nada assim na frente. Então, tem as pessoas passando. Lá embaixo só, pô. Então tem que aprender com ele, né? Como diz aquele figurinha que você mandou, né, no Instagram, é bem assim. Que eu achei ótimo.
A gente é muito... tá para as pessoas aqui de qualquer maneira, né, gente? Erros. A gente é muito acostumada a olhar o que falta, né? Até no processo de educação, assim, em escola, né? Às vezes você tira 10, 10, 10, 10, 10, tira uma nota 6 e às vezes o foco fica naquela matéria que você não foi, assim, tão bem, né? Então tá sempre olhando o que falta, o que falta, o que falta, o que falta. E a gente não é muito treinado para olhar o que a gente já tem, o tanto de coisa que já tem na nossa vida que a gente pode agradecer, né? O tanto de coisas boas que a gente já tem, né? E olhando sempre o que falta e achando que aquilo que está faltando é o que vai trazer felicidade, completude, satisfação. E aí a pessoa batalha em prol daquilo que quer, aí quando alcança, vê que não era aquilo. Aí continua, aí bota um outro foco, né, externo, batalha e alcança um emprego melhor, aí vê que não é aquilo que traz satisfação, alcança um carro, não é aquilo, apartamento, relacionamento, e vê que não é nada daquilo, né, que está fora. Deixando de viver a vida, né, acaba deixando de viver, de aproveitar aquele momento, porque você está focado numa felicidade que você não lá na frente. Alcançar assim, né? Isso aí. Exatamente. Tá sempre postergando a felicidade, né? O bem-estar. E nunca está satisfeito, porque a felicidade não é isso, né? Não. É outro. A gente vai em busca da prosperidade de uma forma errada, porque a gente só pensa na questão material, financeira. E temos que entender que a prosperidade, ela não é só isso, né? Ela é muito mais do que isso. A prosperidade, primeiramente, ela é o seu bem-estar. É você estar feliz consigo mesmo. Já começa por aí, né? É você estar bem com você mesmo. É como você acordou. A gente tem que entender que quando a gente fala próspero, eu quero ser próspero, né? E já imagina logo, associa uma Mercedes, uma casa própria, um carrão, roupa né? de marca. Roupas de marca, de grife, aquela coisa toda, enfim. A gente já associa com isso. E na verdade, prosperidade é quando você acorda de manhã bem, agradecendo a Deus por mais um dia que você abriu os seus olhos. Com saúde. Com saúde, né? Você vai levantar, vai trabalhar e através do seu trabalho você não sabe o que a vida reservou para você, o que o todo reservou para você, quais são as pessoas que vão cruzar o seu caminho para que de alguma forma você possa aprender com essas pessoas e essas pessoas aprender com você. Então isso também é prosperidade, isso também é riqueza, né? Então nós temos que adquirir maturidade emocional com relação a isso, né? Que é somente com maturidade emocional é que nós vamos entender verdadeiramente o significado dessa palavra prosperidade e da palavra riqueza, né? Porque é muito amplo. Então, não é proibido você ter prosperidade material ou prosperidade financeira. Não que você esteja excluindo a questão do material. Mas só que você não pode só ficar focado nisso, né? Só em ter e esquecer do ser. Porque o ter, ele é uma consequência do ser. E não... E quando a gente foca só no ter, uma hora ou não a gente se dá conta do vazio que aquilo vai deixando. Quando você foca só no ter. Quando o seu objetivo é ter mais dinheiro, é ter algum objeto, é ter alguma coisa assim externa, isso vai deixando na gente um vazio, um distanciamento de nós mesmos, né? A gente vai se distanciando da gente, da nossa essência, do que a gente busca de verdade, que é a conexão, né? Que são os relacionamentos, que são os valores humanos, né? E a gente vai ficando vazios, distanciados de nós mesmos, e até pessoas que têm depressão, quantas não tem aí que são riquíssimas, que tem tudo entre aspas, né? Porque não é tudo, outros caminhos, né? Que vão levar realmente ela para algo além, para algo a mais, né? Dentro de si mesma. É verdade. Que aí vem o autoconhecimento, né?
que você começa a colocar em prática, você começa a exercer através das situações do dia a dia, das oportunidades que vão sendo colocadas, dos desafios que vão sendo colocados diante de você naquele dia, no dia seguinte, assim por diante. E qual a oportunidade de você se autoavaliar, né? Não se julgando, né? Nem se martirizando. Exatamente. Mas se avaliar no sentido assim, como se fosse um cientista, né? Se observando, né? Percebendo o que alguma pessoa faz que te faz sentir tal emoção, né? Se observar mesmo no dia a dia. Como você se comporta em tal ambiente, no ambiente de trabalho, como se você se comporta com a pessoa tal, como você se comporta diante de uma notícia que você assiste, né? Que pensamentos, que emoções que vêm, né? E se observando, assim. É porque a gente tem um hábito mais de observar o outro, né? E sempre de uma forma negativa, né? A gente adora trabalhar de uma certa forma, como a espiritualidade diz, o nosso cérebro reptiliano, que acaba de uma certa forma tá muito ligado à questão do ego, mas no ego de uma forma negativa e não de uma forma positiva, né? Porque o ego, ele faz parte da nossa personalidade como pessoa que estamos, né, aqui, né, nessa vida. Então ele é importante. Sim. Mas a partir do momento que ele te domina, aí já não é uma coisa saudável. É quando você usa o ego como um instrumento para você evoluir. Então, agora quando é o contrário, aí vem a questão do apontar, do olhar só os defeitos, e você esquece do seu. E é justamente a dinâmica que eu vou fazer hoje, né? Como eu falei, por trás dos bastidores eu costumo fazer, então hoje eu vou fazer para que vocês possam ver um pouquinho. Vou pedir para que cada médium tire o nomezinho aqui, só não pode ser repetido. Se viu que tirou o seu nome, devolve, sorteia para tirar outro, tá bom? Abre, vê. Quem é? Ah, não vai falar não? Ninguém sabe o que vai acontecer. Sabe É surpresa, gente. Adoro fazer essas coisas. Fica todo mundo surpresa. Eu achei que era sorteio de quem ia palestrar. Vamos lá. Você pode falar sobre reiki. Ela pode falar sobre espiritismo. A Dani pode falar as suas experiências. Ah, mas vai falar de qualquer maneira? Todos vão falar. Aí, gente, vamos embora. Ousadia e alegria. Russell. E aí, Russell? Tem que falar? Não, acho que Calma. não. É segredo. Calma. Me conte o segredo. E aí, qual é o seu, Jacione? Peraí que eu tô com o olho do padre, outro na missa. Literalmente. Ih, tá tão dobradinho que tá difícil. É, eu achei que Porque eu tô com o olho do padre, dobrei. outro na missa. É pra falar? Não, Ah, tá. é o seu, se for o seu nome, só devolve. Ah, não. Ah, tá. Ah, vocês também não sortearam. Ainda tem a Ju e a Michelle. Tem. Ok. Vai, Sabrina. Ih, Um barulhinho. Olá lá. será que é essa coisa aqui? Então, Tá falando. gente, a câmera é nova, então todo mundo então, não, Não, seu pai, a então estão câmera, aqui, ó, gente, ficando chifres. né? Então Chique, estamos velho. testando, tem os erros de gravação, vou falar isso
Ah, tá, não deu pausa, não? Configuração. Deu pausa? Não, tô gravando. O mais importante é que É pra dar pausa? tá gravando. Não, pode continuar gravando. Pode, para que eles vejam, acompanhem. Que a Michele e a Juliana, elas estão fazendo algo lá atrás. Me lembre que tá aqui, é no bolso. Tá. Então, gente, essa dinâmica que eu vou fazer, e para que vocês possam fazer, nem os médios sabem o que eu vou fazer. Não. Né? Surprise, Eu adoro fazer essas coisas. Chegar aqui com algo assim, sabe? Aí eles ficam como? Eles ficam na tensão, sem saber o que é. Todo mundo agitado. Tentando adivinhar. Onde já chegou falando, acho que não quero amigo oculto. Quer saber de presente. Não, mas Eu acho que esse chiado é daqui, né? é. Mas se alguém for falar no microfone, se não tiver aqui, não vai gravar. Entendeu? Se quiser dar uma Eu dou com a mão? pausinha, verifica, olha, vê se é o seu nome. Né? Um povo desconfiado. É seu nome? Não é pra falar quem é, não. Pode sentar. Se fosse, você tem que... Tá todo mundo com o coração assim. Isso. Ah, trocar com alguém, né? Então, peraí, será que é porque tá? Não, acho que é porque tá perto da caixa de som, talvez. Ah, pode ser. Pra cá? Ué, mas continua engraçado não estar fazendo. É. Vocês têm que entender que não é um celular, é uma... Vê? Mais pertinho. Né? A Fica câmera. vocês duas mais pertinho. É. Mas será que não é porque a gente tá ficando velho? Não. Calma. Não, eu tô falando lá. Ah, lá não sei. É. Então, voltou? Aham. Então vamos lá, gente. Vamos na nossa dinâmica. Eu vou falar. Qual é a dinâmica? Eu vou pedir para que cada médium fale um pouquinho a respeito de quem está no papel. Por quê? Sim, você vai falar um pouquinho a respeito da pessoa que você tirou, que está no papel, o nome da pessoa que está no papel. Não, você vai falar a respeito da mas sem pessoa. presente. O que você acha da pessoa? Né? O que você observa na pessoa? Só que tem uma diferença. Você vai olhar e você vai falar as qualidades dessa pessoa, porque eu acho que muitas das vezes nem a própria pessoa sabe a qualidade que ela tem. Ah, é verdade. Legal. Então, ainda mais quando a gente faz a reforma íntima, a gente se cobra muito, né? Então você acaba vendo muito mais os seus defeitos do que as suas qualidades, né? A gente se olha, no caso dos homens, se vê como se fosse um bruxo, com o cabelo assim, e nós mulheres como se fosse um bruxo com um narigão desse tamanho, né? E ainda aquela verruga bem que nem os desenhos animados. Então eu vou começar, aí depois vai indo, cada um. Desligar? Eu não vou olhar para a pessoa aqui não, porque depois eu olho. Primeiro eu vou falar da pessoa. É uma pessoa que eu aprendi a admirar. É uma pessoa que me ensinou bastante desde quando chegou aqui na plataforma, porque abriu mão de muitas coisas, enfrentou seus maiores medos, seus maiores desafios, porque para essa pessoa aquilo que ela vivenciou e que deixou ela com uma alimentação grandes e, vamos dizer assim, com medos que paralisou. E hoje, ver essa pessoa da forma como ela está, é muito lindo ver o florescer
ver o quanto essa pessoa ela enfrentou as suas sombras, enfrenta com determinação, com garra, com coragem, do jeito dela, todas as vezes se escondendo. E quando chega o momento que não dá mais, aí ela vem pedir ajuda, né? Aí chega o momento que ela fica ali no embate dela com ela mesma, dentro lá, vamos colocar assim, da caverna dela. E agora é uma mulher que está florescendo, é uma mulher que agora está sabendo compartilhar, porque até então antes não sabia compartilhar. E hoje ela compartilha que eu vi uma pessoa acuada, com medo, até mesmo dos seus próprios, vamos dizer assim, demônios, né? Das suas próprias sombras. E agora vê o brilho no olhar dela, vê o sorriso no rosto dela, vê a forma como ela chega, linda, maravilhosa, arrasando, aparecendo. Como uma mãe, né? Eu me orgulho. Eu me orgulho. Quando eu olhei o nomezinho aqui, eu falei, oxe. Né? Tchau. O presente é um abraço. E uma mulher que assumiu Aqui, Michelle, você vai falar, né? verdadeiramente quem ela é, tomou posse de quem ela é. E agora está brilhando assim como muitas mulheres também podem fazer. Então, agora é ela que vai falar. Pronto. Então vai lá, Mizinha. Vai, pode falar. Quem foi? É. Boa noite. A pessoa que eu fui presenteada, né, em tirar o nome, coração enorme, um espírito com uma luz imensa. A forma de falar, a forma de se expressar, o cuidado que tem com o trabalho, o cuidado que tem com as pessoas, assim, dá para sentir o amor. Não tenho muito contato com essa pessoa, né? Ainda, como eu tenho assim com os outros, por ser novo, né? Próximo assim da gente. Mas pelo pouco que eu já convivi com esse anjinho, né, com esse ser de luz, não dá, a gente não consegue assim ficar longe. Emana amor em tudo que faz. Esse irmãozinho, ele veio com uma, eu não vou dizer assim uma missão, mas um trabalho árduo, um trabalho que poucos conseguem fazer. A dedicação que ele faz e os perigos que ele corre, né? É algo assim que poucos iriam fazer no lugar dele.
cuidar de bichinhos, resgatar bichinhos, não é para todo mundo, não. Só quem ama, quem tem amor, sem interesse, faz. Só por amor. Então, esse anjo, né, que veio cuidar de outros anjinhos, né, é meu amado Vicente. Meu querido. Mas ele entra, não sai. Ele fica. Ele se Tem uma luz enorme. Amém. Amém. Enorme. Fala aí. Não. Hoje eu estou bem. Aí eu falo da minha. Isso. Olha, a pessoa, o nome que eu tirei, é uma pessoa que a gente vai observando o crescimento dela já desde o dia que eu comecei a frequentar, a gente vem acompanhando e vai vendo o crescimento da pessoa. A pessoa, assim, ela às vezes um pouco temerosa, mas hoje tem uma firmeza. Hoje ela já chama até atenção, se bobear ela puxa até a orelha. E é uma pessoa muito bacana. É uma pessoa que põe o trabalho assim à frente, faz com amor, faz com carinho. E aos sábados, então, quando ela vem preparar umas coisas aqui, ela sai de baixo. Ela vem de manhã e vai até à noite fazendo as coisas e o maridão vai com a gente, né, pra rua. Entendeu? E ela fica aí, ó, né, Juliana? É uma pessoa muito linda, uma pessoa que só cresceu. É bom que a gente vai vendo o crescimento delas, né? Não é mesmo? Isso aí, valeu. Obrigada. Ai, meu Deus, eu tenho que falar agora, né? Isso é fácil para você. Então, a pessoa a qual eu tirei, a gente tem pouco contato, né? Mas, assim, ela é uma pessoa que ela é uma pessoa que ela tá buscando, né, se melhorar. Ela tá buscando se entender e eu sei que é um pouco difícil, né, a gente falar um pouco do outro. E eu olho para ela, eu vejo uma beleza, não só física, mas eu enxergo que ela tem um potencial de melhorar ainda mais, de crescer ainda mais. E ela vem, né, com essa essência da grandeza, do luxo. A gente olha para ela, a gente enxerga isso, mas eu busco olhar um pouquinho a mais, né, um pouquinho mais para dentro dela. E mesmo às vezes ela falando para mim que ela não é boa, mas eu acredito que lá, ela buscando dentro dela, ela vai encontrar aquilo que ela ainda não enxerga dentro dela, né? Que é essa beleza interna. Mas eu acredito que ela tem todo o potencial, porque ela já é bela e ela tem o potencial ainda mais de transbordar o amor que Deus tem por ela, e todas nós aqui, né, temos. Eu acredito nesse seu potencial, eu acredito nessa sua beleza,
mesmo sem você acreditar, mas eu acredito. Eu sei que você tem e que existe e que ela cada vez mais vai aumentando. Eu falei que a gente não tem realmente aquele contato maior, mas a convivência, o tempo, ele é o melhor para unir alguém, né? É assim que eu te vejo, eu enxergo esse potencial que você tem, eu sei que você tem e sei que ele está brotando, ele está nascendo ainda mais dentro de você. Bom, a pessoa também que eu tirei não é uma pessoa que eu tenha muito contato, mas que eu tive a oportunidade de conhecer desde o primeiro dia que eu conheci a plataforma, que eu frequentava aqui como todos vocês frequentam. E era uma pessoa que ficava aqui sentada quietinha, bem quietinha mesmo, fechava os olhos e se entregava ao trabalho, mas era mais acuada, assim, e a forma que ela foi crescendo, que ela foi se desenvolvendo, que o lugar que ela foi colocada aqui dentro da plataforma, tudo casou perfeitamente bem, assim, para ela. Eu vejo que ela tenta vencer ela mesma, ela tenta se melhorar, ela tenta vencer as dificuldades dela, e ela consegue isso muito bem. Eu não tenho muita convivência para ver muito além disso, apesar de eu achar que a pessoa é uma pessoa muito legal, muito bacana, sempre foi muito legal comigo. E essa pessoa é Gil Caixinho. Obrigada. Gratidão, irmã. Ai, o meu amigo oculto. Que eu vou dar um presente muito legal, o melhor de presente. É uma pessoa muito amorosa, muito atenciosa, muito paciente, que está sempre prestando atenção procurando compreender o outro, né? Uma pessoa muito compreensiva, que está sempre procurando atender também as necessidades que ele identifica que o outro tem, né? É bem pacífico. E está muito feliz agora, e eu também estou muito feliz por ressonância, né? Que é bom ver gente feliz, né? Dá mais felicidade pra gente. E ele está muito feliz com o novo cargo dele de diretor de arte. Tá gritando aos 4 ventos. E tá arrasando, inclusive, né? Instagram lá bombando, os vídeos no YouTube. Então, é essa pessoa que tá arrasando aí, brilhando por trás das câmeras. Russell. Oi. E aí, pessoal, tudo bem? Você me deixou sem graça. Mas obrigado pelas palavras de carinho, tá? Eu vou falar um pouquinho da pessoa que eu tirei. Eu achei bem legal essa dinâmica, viu, Sabrina? É uma pessoa que tem umas ideias mirabolantes aí, bem maneiras. Para mim e para todos nós, ela é um exemplo de superação. Eu acompanho os vídeos da casa até chegar aqui e eu vi essa mudança nela. E realmente essa mudança, ela movimenta todos nós a mudar também. Então, ela é uma mãezona, né, que ela já falou. E essa mudança realmente é contagiante e ela tem incentivado a gente cada vez mais a se transformar e melhorar. Então eu só tenho a agradecer a ela. E essa pessoa é a Sabrina. Valeu, Sabrina. Gente, o meu amigo oculto eu já tirei, né? Então, mas eu só vou falar uma coisinha, né? Eu fiquei muito feliz e estou muito feliz porque
como a Caixinhos falou, né? Tem que falar um pouquinho do Russell. Ele chegou aqui todo cigano retraído, né? E agora é um cigano que está pegando o chapéu e tá, olha, né? Tá pegando o chapéuzinho dele, né? E está crescendo cada vez mais, né? Era isso que eu queria falar, só isso. Agora, quem ficou faltando? Ó. Nós três. Tenho ternura. Tá. Eu olho para essa pessoa e eu vejo uma potência enorme nessa pessoa. Tanto de sabedoria, inteligência, empatia com todos, uma pessoa que procura estar sempre à disposição para ajudar a qualquer um aqui. E é muito simpática, eu adoro ela. É gigante, tanto pessoalmente quanto de espírito. O espírito é enorme. Essa pessoa é a Jace. Esse Pedro não tá aqui, não. Olha como eu sou do lado dela. Uma pulguinha. A pequena grande mulher. Boa noite. A pessoinha que eu tirei, assim, eu acho ela sensacional, porque é a comédia em pessoa. É prestativa, amiga, muito. Nas horas que eu pude servir, eu acho que eu servi, é uma grande irmã. Tem uma energia super boa mesmo, uma sintonia muito legal. É como se fosse uma conhecida, e não deixa de ser, de muito tempo. E é uma comédia, não tem outra descrição para falar. Não tem o que falar. Bom. A não ser isso. A minha amiga oculta. Então, gente, a pessoa que eu tirei não poderia ser diferente, né? É uma pessoa sensacional. Gosto muito. Aliás, eu gostei de todos desde o momento que eu sentei ali, né? E passei a frequentar aqui as reuniões. Eu sempre tive uma conexão muito forte com cada um. Isso foi muito forte para mim. Mas essa pessoa, ela me traz muita alegria, muita verdade, uma pessoa muito verdadeira. Muita força, apesar do tamanho. Né? E uma grande mulher, determinada, muito esforçada, sempre alegre, uma criança bem à frente, sabe, gente? Que, né? Essa é a amiga Uma espoleta. Claudinha. E nós aqui somos uma grande família, né? Muito amor, gente. Sintam esse amor. Que nós possamos transmitir para vocês e que vocês consigam, né, sentir de forma verdadeira, porque é muito verdadeiro, é muito real, tá? Beijos. Então, desliguei. Então, gente, assim, eu costumo fazer essas dinâmicas, assim, por detrás dos bastidores, essa é uma delas, né, até ter um momento, naquele dia, né, que a gente fez uma vigília aqui, que até postou umas fotos
no Instagram do pessoal deitado ali, dormindo, né? No momento de meditação. Então, foi bem bacana, né? Porque a gente fez a dinâmica do balão, fez a dinâmica de confiança, né? De você de costas para o outro e se jogar. E o outro, né? Segurar você. Então, eu gosto sempre de fazer essas dinâmicas para trabalhar. Simples, né? Mas são Exatamente, são simples, mas são significativas, né? Porque nós somos uma família aqui. E como toda família, ela precisa se conhecer um ao outro. E não é só aqui nas reuniões, bem no dia a dia, né? A gente está sempre se reunindo. Eu, particularmente, quando saio, em vez que eu saio lá do spa, mando mensagem para a Jace, mando mensagem para a Michele, estou indo para aí. Ainda pergunto se tem café. Prepara o café. Estou indo para aí. Né? Aí eu vou lá para a casa delas, né? E fico lá à tarde. Hoje eu só não fui porque estava organizando as coisas lá no spa. Mas se eu tivesse saído um pouquinho mais cedo, já estava mandando mensagem para a Jace e falando, estou indo tomar café. Então, que é tão pertinho, é 10 minutos do spa até a casa delas a pé, então é bem pertinho. Uma coisa que eu achei legal nessa dinâmica, assim, que eu acho que foi? Para mostrar para as pessoas, assim, incentivar a todos nós a olhar mais as qualidades do outro, né? Olhar Exatamente. mais a luz no outro. E é interessante que quanto mais luz a gente procura fora, mais coisas boas, como a gente estava falando no início, de agradecer, mais essas coisas vão aparecendo, assim, seu olhar vai ficando mais treinado a ver, né, a vida de uma maneira mais positiva. E isso é muito poderoso para a gente, até para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. Quando a gente olha a vida de uma perspectiva mais positiva, né, a gente consegue viver as situações de vida de uma maneira muito melhor mesmo. Então, é bom a gente ter esse olhar, treinar esse olhar, né? Muitas pessoas ainda não têm esse olhar mais treinado para ver o lado bom, o lado positivo das pessoas, de si mesmo também, né? Que é importante, das situações de vida, da vida como está agora, né? Que tem muita coisa boa acontecendo agora. A gente olha tantas coisas ruins, é tanto noticiário ruim, né? Notícia de tragédia, notícias negativas, de desordem, de caos, né? Mas tem tantas coisas boas também acontecendo. Né? Você vai num sábado à noite, a gente, na última entrega que a gente foi fazer de distribuição de quentinhas, você vê lá no centro do Rio muitas pessoas fazendo esse mesmo trabalho, sabe? A gente teve até que dar uma rodada e fomos lá para Nova América, fomos para outros lugares, porque tem muita gente fazendo coisas boas também, sabe? Tem coisas que são complicadas acontecendo? Tem, mas por que só olhar isso? Né? Só ligar a televisão 7 horas, notícia ruim. Meio-dia, notícia ruim. 7 horas da noite, notícia ruim. E nesse intervalo falando de coisas ruins negativas, né? Como será que fica a nossa mente? Exatamente. Só vendo coisas negativas. Né? Não tem como ser positivo só estando nessa vibração. Né? Então, é importante a gente procurar as coisas boas da vida, que em geral são coisas simples. Né? Não são grandes acontecimentos, são as coisas simples do dia a dia. Né? Coisas boas, bom a gente procurar no dia a dia coisas singelas que nos fazem bem, que de repente arrancam um sorriso, ou uma satisfação, um contemplamento, né? Uma contemplação. Isso é muito importante para todos nós. Então foi legal essa dinâmica. É verdade. E a intenção dessa dinâmica é incentivar vocês também a olhar, como a Júlia falou, olhar o lado positivo, olhar as qualidades da pessoa, porque aquela pessoa, ela também está dando o melhor dela para ela evoluir da forma dela, de acordo com o que foi passado para ela, de acordo com o que foi ensinado para ela, e nem sempre vai ser 100%. Aí, às vezes, tanto que ela comete um erro, que ela não foi tão feliz assim,
no falar ou na atitude dela, a gente já pega e já julga, e o tanto de coisas boas que ela fez, aí na primeira oportunidade que a gente tem, né, no primeiro momento de fraqueza dela, a gente chega e já aponta. Então, a intenção dessa dinâmica é fazer vocês olharem dessa forma para o próximo, né? E o próximo é o próximo que está do teu lado, é aquela pessoa que está sentada do teu lado, que você convive no seu dia a dia, na sua casa, no trabalho, né? É aquela pessoa que está lá no trabalho, senta com você, e às vezes você, por algum motivo, como tem muita gente que diz assim, eu não fui com a cara dessa pessoa. Mas por que não foi com a cara dessa pessoa, gente? Como assim? Às vezes ela sabe? desperta alguma ferida sua, exatamente. Assim, mesmo inconscientemente. Inconscientemente. A pessoa age de uma forma que alguma pessoa agia, aquilo te causou uma ferida e a pessoa desperta algo em você. Exatamente. Mas se está despertando algo, é porque é uma oportunidade da gente se conhecer, né? Se observar ali. O que está acontecendo comigo internamente, né? A gente é muito treinado a olhar para fora e olhar pouco para dentro. A gente sabe muito o que está acontecendo na vida externa, na vida do outro, né? Até com esse olhar julgador. A gente não é acostumado, treinado a olhar para dentro de nós mesmos, de verdade, assim. Né? Qual é a minha necessidade nesse momento? E aí, em geral, camuflamos essas necessidades com coisas, prazeres triviais, assim, né? Comida, prazeres outros, drogas mesmo também, álcool, né? Ou rolar feed do Instagram. Seu cérebro está acostumado a receber muita informação, né? Então, a gente vive muito nesse padrão de olhar para fora. E temos que olhar para dentro de nós, mas como a Jolie falou lá mais cedo, lá atrás, não com os olhos de julgamento, mas sim compreensão, principalmente para conosco mesmo. Nós temos que compreender. Assim como você gostaria que o próximo te compreendesse ou te compreenda no que você está passando, você também precisa não só se compreender, mas também compreender o outro. Então, você ser compreensivo com você, com o que você está vivenciando, mas dando o seu melhor primeiramente para você. E quando você passa a se olhar de uma forma não julgadora, você passa a se olhar de uma forma com mais compreensão, com mais carinho, com mais luz, né, e com mais cura, você também passa a olhar o outro dessa forma, porque você só passa a olhar o outro dessa forma se você se iluminar. Se você não se iluminar, como você quer olhar o outro dessa forma também? Exatamente. Então você precisa se iluminar. Si mesmo. Então esse se iluminar é nas pequenas atitudes que a gente tem de cuidado conosco mesmo. Num dia que você acorda e às vezes você não acordou tão bem, mas você se compreende, se perdoa, diz: está tudo bem, levanta, abre a janela, respira fundo, olha o céu, né? Mesmo que esteja chovendo, a chuva também vem da natureza, é abençoada, é bênção de Deus, né? Bênção do todo, é bênção da Mãe Terra, é bênção da natureza. Então agradece por aquela chuva, né? Porque quantos lugares estão necessitando de chuva e às vezes a gente aqui fica reclamando da quantidade de chuva que cai, né? Então isso também é exercer a gratidão, né? Então assim, acordou, né? Levanta naquele momento, leva o seu pensamento a Deus, leva a sua vibração, né? A sua autoestima com você mesmo, se ame, diga, repete, se olha na frente do espelho e veja a pessoa que você é. Quando eu falo pessoa, eu digo a criação que você é, né? É de Deus,
né, de Jesus, né? Porque quando você vai conhecendo a Jesus, que você vai se aprofundando mais a respeito de Jesus, porque muitos andavam com Jesus, mas poucos caminhavam com ele. Então, muitos iam atrás de Jesus. A multidão, ela ia atrás de Jesus, mas eram poucos na multidão que escolhiam caminhar com ele, lado a lado, e receber dos ensinamentos que ele tinha para dar, sabe? Então, nós fazemos essas escolhas hoje no nosso dia a dia, de caminhar com Jesus, de conhecer Jesus, conhecer mais a respeito da pessoa de Jesus, quem ele é. E isso você só faz conhecendo a si mesmo. Isso você só faz na intimidade, né? Quando diz assim, vai para o seu quarto, não vamos dizer assim, quando você vai para o seu quarto, você se isola. Então você vai na intimidade ali com você mesmo, porque você vai olhar para dentro. O quarto remete ao quê? A um cômodo dentro da casa. Nós não somos casa, nós não somos, vamos dizer assim, a casa, a estrutura. Então quarto, ele é um cômodo dentro da casa. Então, quando fala vai para o teu quarto, é justamente um cômodo dentro de você, aonde você vai se autoanalisar, você vai olhar e naquele momento você vai conhecer Jesus, você vai conhecer Deus. E é ali na intimidade desse quarto que você vai se despir, você vai ver as suas sombras e sabendo que ele não te julga, sabendo que ele não te condena. Quem nos condena somos nós mesmos, né? Então ele está ali para dizer, se abre, eu estou aqui. Então é assim que a gente conhece Jesus e que você começa a se enxergar como filho, porque quando você começa a entender, a compreender na verdade, porque poucos compreendem, você só compreende uma pessoa quando você caminha com ela. Que o compreender é a convivência. Né? Eu estava falando justamente sobre isso. Entender, você pega um cálculo matemático, aí você entende aquele cálculo, mas aí te dão uma equação enorme, diz assim, então, pega esse cálculo aqui e faz essa equação. Como é que você vai fazer a equação se você não compreendendo todo aquele cálculo é matemático? Sabe, aquele cálculo matemático, se você não compreender num todo. Entender, você entendeu. Agora, como é que você vai colocar ele em prática? É compreendendo a essência dele, né? Como Albert Einstein, né, trouxe, né, a fórmula para a gente. Então, você tem que compreender. E você vai compreender fazendo muitos cálculos, entendendo, e ali compreendendo, não é isso, aquilo. É a mesma coisa com Jesus, é a mesma coisa com a espiritualidade, a mesma coisa com Deus, com o todo, né? É ali, nesse autoconhecimento, aí você entende a sua posição como criatura, porque nós somos, sim, todos nós que estamos aqui, nós somos criações de Jesus. Nós somos criações de Jesus, porque Jesus, ele recebeu essa autoridade, ele recebeu essa incumbência de criar vidas, como foi dito aqui, criar fractais dele. Então, nós somos fractais desse Espírito, desse ser que zela por essa galáxia, né? Que zela pelo nosso planeta, zela pelas nossas vidas. Por isso que ele tem um carinho tão grande por cada um de nós. Ele tem um carinho muito grande por outros seres, né? Outros seres de outro planeta. Mas ele encarnou aqui, né? Ele encarnou aqui, e como está lá na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia que eu não lembro onde é, que fala que na religião evangélica a gente costuma dizer assim que Deus, né, Jesus, no caso, que Deus se fez carne através de Jesus, né? Na Bíblia, vou colocar mais ou menos na versão evangélica como a gente entende isso, né? E que não está errado, é só a interpretação da forma deles, é como eles veem.
Mas está errado? Não, porque você vai ver tantos conhecimentos, né? E cada conhecimento traz de uma forma, mas se você for olhar o todo, é a mesma coisa, só com interpretações diferentes. Então, na religião evangélica, eles veem dessa forma, que Deus se fez carne através de Jesus para compreender a humanidade, compreender a criação dele, compreender o que nós sentimos, e dessa forma, ele, vamos dizer assim, que quando diz na Bíblia, que diz que nós somos a criação, a menina dos olhos de Deus, né? Aquela criação que ele tem um carinho, que ele tem, né? É por conta disso, porque Jesus, como ele recebeu essa incumbência de criar essa galáxia, criar a humanidade, então quando ele encarnou aqui, ele viveu igual a gente, ele sentiu, passou pelo esquecimento por tudo, gente. Isso é a lei desse planeta, não tem como você ir contra a lei de um planeta. Lógico, quando chegou a uma determinada idade, ele despertou para a missão dele, ele despertou para o que ele veio fazer, né? Ele se conectou com o propósito de vida dele. Então, ele começou a lembrar de quem ele era. Por isso que ele falava, eu sou. Ele falava, eu sou o filho, né, de Deus, né? Eu sou o Cristo. Então, ele tomou posse de quem lembrou, de quem ele era, tomou posse, né? E assim ele foi dar o seguimento da missão de vida dele aqui. Então, ele viu, né, quem era a humanidade. Então, assim, gente, nós temos que ter isso em mente. E eu sempre digo, tomarmos posse dessa prosperidade, né, de crescimento, de evolução, porque nós estamos num momento importante do planeta, dessa humanidade. E Jesus, ele já veio desde antes, né? Desde quando esse planeta foi criado, desde quando essa humanidade foi criada, desde quando esse planeta foi criado, ele planejou essa humanidade, ele planejou as nossas vidas. Então, cada um que está aqui é conhecido de Jesus. Você é conhecido de Jesus. Cada um que está assistindo é conhecido de Jesus. Jesus conhece. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então, ele conhece a sua vida. Ele conhece mais profundo do nosso ser. Então, nós somos conhecidos dele. Olha isso, gente. Pensem, parem para analisar isso. Ser conhecido de Jesus. Porque nós somos conhecidos dele. E ele olha para cada um de nós e ele enxerga onde nós podemos chegar. Ele enxerga onde você pode chegar. Ele enxerga a potência que você vai ser. E é por isso que ele fica ali, insistindo. E às vezes a gente mesmo não enxerga. Exatamente. A gente mesmo se sabota com os pensamentos. Tudo começa na mente, né? Com os pensamentos, igual foi falado, falei no outro vídeo, de baixa autoestima, de insegurança, de achar que não é capaz, de se contentar com o que já tem, né? E a gente mesmo acha que não é capaz, mas a espiritualidade e Jesus, Deus, né? Cada um vai abordar de uma forma, sabe que a gente pode mais, por isso que insiste, Exatamente. Porque para alguém vai funcionar, né? Também não estamos aqui para convencer ninguém, acho que vai tocarem nas pessoas que estiverem abertas para serem tocadas, né? Quem tiver fechado, a gente não está aqui para você tem que aceitar isso, não, exatamente. Pelo contrário. Né? Cada um tem seu tempo. A liberdade é essencial, todo mundo é livre, inclusive para continuar no mesmo ciclo vicioso de pensamento, de sofrimento, de achar que é vítima, de achar que a vida é assim. É liberdade, mas a gente está aqui para compartilhar nossas vivências
compartilhar nossas experiências e ser assim, meio que testemunha mesmo, né, das coisas que realmente existem e fazem sentido e são verdadeiras, assim, né? Isso é verdade, gente. Então, eu falo por mim. Os desafios que eu enfrentei, tudo que aconteceu comigo, e aonde eu estou e aonde eu cheguei. E como eu estou. Então, e isso é uma coisa que eu olho para mim mesma e eu me pergunto assim, meu Deus, como eu perdi tanto tempo da minha vida na depressão? Como eu perdi tanto tempo da minha vida ignorando a minha essência, ignorando quem eu sou. Como eu perdi tanto tempo da minha vida alimentando tudo aquilo que só me deprimia, que só me colocava para baixo. E hoje, aquilo que eu tenho dentro de mim e que eu alimento cada dia mais e mais, porque não é só você alcançar, você trabalhar, você elevar a sua vibração e dizer assim, tá tudo bem, consegui, né? Vamos dizer assim, opa, consegui. Não, você vai continuar nos desafios do seu dia a dia. Por quê? Porque você vai tomar cuidado com os desafios do seu ego, você vai tomar cuidado com os desafios da sua própria mente, os condicionamentos, e se conectando com os ensinamentos de Jesus. Eu trabalho... Ou de Buda, ou de Krishna, ou exatamente, de qualquer outro. Que o ensinamento é o mesmo. Exatamente. Então, gente, é como eu trabalho lá no spa. Hoje em dia, quando eu vou atender e que eu vou conversar, eu já fazia isso antes, tinha oportunidade. E era até, de uma certa forma, ajudava as pessoas, mas acabava sendo uma terapia para mim também. Né? Pela minha necessidade também de autoafirmação, no meu estado depressivo. Então, era uma necessidade que eu tinha, porque eu ainda não tinha acessado ainda verdadeiramente quem eu sou. Seu eu quântico. Meu eu superior. Então, eu não tinha ainda, não estava afinizado, eu não tinha acessado, eu não tinha me encontrado. Então, eu não tinha ainda a minha individualidade como Sabrina, mas também como essência, como centelha, né? E hoje é totalmente diferente o trabalho que eu realizo, porque eu sei o que eu tenho para dar. Eu sei o que tem aqui dentro de mim. Eu não sou perfeita, mas eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu busco. Eu sei o que eu tenho buscado e eu sei que eu tenho crido. Eu sei que eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, no todo, que está presente em tudo, que está presente em todos. Então, independente da religião da pessoa, quando ela chega lá para conversar, né, às vezes eu só deixo ela falar, porque às vezes eu necessito que ela só precisa falar. E eu fico ali, sabe? Emanando amor, emanando carinho, emanando o melhor que eu tenho dentro de mim, que hoje eu tenho, que hoje eu estou conectada a isso. Que o melhor que você tem dentro de você, quando você se conecta com o todo, que você se conecta com Deus, você se conecta com a centelha, é quando aquilo que você tem para dar, é aquilo que você tem dentro de você, ele vai além de você. Ele vai além de simplesmente você. Você não é o foco. O foco é o outro que está diante de você. O foco é o bem-estar do outro. O foco é o amor que você tem para dar para o outro. Porque você tem, você busca, você já se conectou. O outro, ele ainda tem dificuldade. Então, ele precisa dessa ajuda, precisa desse apoio. Então,
eu estive desse lado, do outro lado, de ter essa necessidade também. Então, é por isso que a gente precisa passar por certas situações, justamente para você poder entender. Que essas coisas funcionam, né? E entender também o que o outro está passando. E você auxiliar, né? Dentro do possível. Você não vai convencer outra pessoa, não é isso, como a Júlia falou. Né? Isso vai além de religião, gente. Hoje de manhã eu falei para o Pedro, porque eu estava fazendo as reflexões comigo, então como eu saí da religião evangélica, aí eu estava pensando, né? Estava raciocinando, aí eu estava lembrando o meu pensamento, como é que era o meu pensamento de evangélica, como é que era, aí eu falava assim, eu ainda falei assim para ele, nossa, como é que pode, né? Eu acho que isso vai para toda religião. Quando você sai daquela religião e você expande e você passa a ter contato com uma outra realidade, aí é que você fica mais ainda maravilhado. Você fica mais ainda com vontade de mais. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero conhecer mais, quero mais, quero mais. E a gente aqui, nós tivemos uma oportunidade maravilhosa, que foi termos passado por, não muito tempo, mas em cada momento a gente ter passado por cada uma das religiões. Né? A espiritualidade, Deus foi nos direcionando para cada religião. Ele trazia, né? Nos levava e trazia, e vinha, né, os espíritos que trabalhavam naquela religião e vinha para trabalhar aqui conosco. E foi, né, cada uma evangélica, umbanda, kardecismo, kardecismo, hinduísmo, xamanismo, candomblé, budismo, e agora a física quântica. Física quântica, Hélio Couto. M.T. Goswami. Também. Então, agora a gente está, né? Então, é interessante isso. E você tem que vivenciar para você poder entender. E que assim possa acontecer com vocês também, né? Porque tudo a gente tem que vivenciar, né? Traz mais leveza, plenitude e prosperidade. Isso aí. Então é isso, gente. A gente vai encerrar aqui um pouquinho, porque ainda tem mais uma palestra, mas não serei nem eu, nem a Caixinhos. Vai ser a dona Jacione.